Ana Lívia baixou para 6. Tati baixou para 2. Olha que maravilha, a Aline compartilhou aqui com a gente o seguinte, me deu vontade de falar em público para me pôr à prova. Fantástico, minha linda. Baixou muito, né, realmente. Olha, pessoal, então é assim, o que significa isso, né? Então, se aquele medo que estava nota 10, nota 9, nota 8, ele tá baixando, é porque a EFT está conseguindo limpar, né, voltar aí a energia fluir de forma natural, né? De forma tranquila dentro do teu sistema. Então, é claro que eu não sei quanto tempo faz que você convive com esse medo de falar em público, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês que no meu caso, não foi só uma rodada de EFT, uma sessão de EFT, mas foram várias rodadas de EFT. Eu fiz inclusive trabalho com um terapeuta, né? Para dissolver um trauma que eu tinha muito grande, né? E esse trauma foi dissolvido completamente com esse terapeuta. Então, realmente depende muito do tempo, porque às vezes a gente convive com alguma dor, vai há 10, 20, 30 anos. E a gente tem muito, principalmente nós mulheres, né? Vamos ser sinceras aqui, meninas. Nós somos imediatistas, né? Então o ser humano ele tem essa tendência de ser imediatista. Ele quer a pílula milagrosa, né? A fórmula mágica. E realmente não existe uma fórmula mágica. O que existe é um trabalho, é uma constância, né? Então, através da constância, ou seja, todos os dias você aplicar, todos os dias você trabalhar, né, esse medo, essas sensações, falando, fazendo aí a técnica da EFT, com certeza isso vai ajudar você a dissolver e praticamente zerar, né, esse entrave, esse bloqueio, esse medo de falar em público. Então, vamos lá. Pessoal, vocês querem fazer mais uma rodada? Coloquem aí pra mim, vamos ver. Se o pessoal quiser fazer mais uma rodada, a gente faz mais uma rodada ainda falando sobre medo. E para fechar, eu gosto de fazer sempre uma rodada de acolhimento. Para quem conhece meu trabalho, e eu faço muito isso com os meus interagentes, né? A gente usa esse termo, as pessoas que se tratam comigo e com a técnica da EFT. Então a gente fala primeiro muito do negativo, né? Coloca tudo isso para fora e depois a gente vem e acolhe, né? E fecha de maneira positiva, faz uma rodada, né? Pra gente fechar ali de uma forma mais tranquila. Então, o pessoal colocou aqui que sim, ó, que maravilha. Rose Oliver, minha amiga Master Coach, tá aqui. Feliz por ter você aqui, Rose. Elis também falou que quer. Maravilha. Então, vou fazer mais uma rodada. Para quem entrou agora, né? Então, é o seguinte. Foca aí no que você sente quando você tem que falar em público. Você sente medo, te dá uma taquicardia, fica com a boca seca, dá um medo de dar aquele branco, né? Maravilha, o pessoal tá compartilhando aqui, sim. Então, vamos fazer mais uma rodada, tá? Então, vou fazer com tudo que eu colhi até agora. Perfeito, pessoal? E vocês vão me acompanhando, então. Então, vamos mais uma rodada e depois a gente faz a rodada de acolhimento. E lembrando que para quem ficar até o final, tem um bônus, tem um presente que eu vou dar para vocês. Então, vamos lá. A gente começa sempre batendo no ponto do karatê. Quem entrou agora, tá? É só seguir aqui o que a gente vai estar fazendo, o que a gente vai estar falando. Apesar de eu sentir um medo muito grande de falar em público, e só de me imaginar fazendo isso, eu sinto uma taquicardia, a garganta seca, um medo de me dar um branco, meu coração disparado e uma ansiedade. Mas ainda assim, eu me amo e me aceito incondicionalmente. Apesar de eu ter um medo muito grande de falar em público, e só de pensar nesse medo, eu fico com o coração disparado, com a boca seca, me dá uma taquicardia, me gera uma ansiedade, as pernas ficam bambas, me dá uma falta de ar e a minha voz fica trêmula.
Mas ainda assim, eu me amo e me aceito incondicionalmente. Apesar de eu ter um medo muito grande de falar em público, e só de me imaginar fazendo isso, eu já começo a sofrer. Já me dá uma crise de ansiedade, meu coração fica disparado, minhas mãos ficam geladas e suando frio. Eu sinto uma falta de ar, mas ainda assim, eu me amo e me aceito incondicionalmente. Agora a gente vai para os pontos, tá? Eu tenho um medo muito grande de falar em público. Eu tenho medo de ficar exposta e me sentir desprotegida. Só de imaginar falando em público já me gera uma ansiedade. Uma taquicardia. Meu coração fica disparado. Só de me imaginar falando em público, me dispara o coração. Eu sinto falta de ar. Só de imaginar que eu vou ter que falar em público, já me gera uma ansiedade muito grande. A minha respiração fica ofegante. Minhas mãos ficam trêmulas e suando frio. Só de pensar que eu vou ficar exposta, eu fico com vergonha. Eu tenho um medo muito grande de falar em público, de me sentir observada pelas pessoas, como se as pessoas estivessem ali me julgando, me analisando. Eu sinto um medo muito grande de falar em público. E só de imaginar falando em público já me gera uma ansiedade. Eu fico ansiosa. Eu tenho um medo muito grande de falar em público. Só de me imaginar falando em público me dá uma taquicardia. Eu sinto um medo muito grande de falar em público. Eu me sinto vulnerável. Eu me sinto desprotegida. Um medo muito grande de falar em público. E esse medo me acompanha há bastante tempo. Eu sinto um medo muito grande de falar em público. Eu sinto vergonha. Eu sinto um medo muito grande de falar em público. Parece que eu não vou conseguir falar, que vai me dar um branco. Tudo por esse medo que eu tenho. Eu tenho um medo muito grande de falar em público. Esse medo me gera muitas sensações negativas. Eu sinto uma ansiedade muito grande. Eu sinto um medo que parece que vai me paralisar. Tudo porque eu tenho medo de falar em público. Eu sinto um medo muito grande de falar em público. Eu sinto vergonha. Eu tenho um medo muito grande de ficar exposta. Parece que as pessoas estão me analisando, que elas estão olhando para mim e pensando várias coisas a meu respeito. E isso me deixa tão tensa. Eu fico tão nervosa. Eu sinto um medo muito grande de falar em público.
Isso me gera uma ansiedade muito grande. Eu tenho uma dificuldade muito grande de falar em público. Eu tenho um medo muito grande de falar em público. Eu sinto um medo muito grande de falar em público. Eu tenho um medo muito grande de falar em público. Esse medo que me deixa nervosa, ansiosa, agitada, me gera uma insegurança muito grande. Eu fico muito insegura quando eu tenho que falar em público. Eu tenho um medo muito grande de falar em público. Tenho medo da crítica, medo do julgamento das pessoas. Um medo muito grande de falar em público. Um medo do que elas podem estar pensando de mim. Um medo de errar. Eu sinto um medo muito grande de falar em público. Tenho medo, um medo de falar em público. Um medo muito grande de falar em público. Eu sinto um medo muito grande de falar em público. Um medo muito grande de falar em público. Não deu pra ver. Cuidado pra não cair no tempo. Cuidado. Tempo. 1 hora. Porque eu não sei se cai em 1 hora. Vamos lá, pessoal. Então, vamos fazer de novo aquele exercício. Pensa aí que amanhã você vai ter que fazer aquela apresentação e falar para várias pessoas, né? Você vai ter que falar em público. O que isso gera em você agora? Depois aí dessa terceira rodada de EFT. Quem colocou as notas, né? Coloca para mim de novo aí. Que nota que, como é que tá essa nota? Ah, Elis colocou aqui, tá compartilhando, né, com a gente, que deu um soninho. Mas e a nota, Elis? A nota caiu, zerou. Quem tinha falado aqui era Elis, a Tati, a Aline. Vamos lá. Quem não acompanhou tudo, mas percebeu aí que mudou alguma coisa, né? Então, vamos compartilhar, vamos ver quem mais coloca alguma coisa aqui, alguma informação, pra gente ver se de fato... Medo zero, maravilha, Letícia, gratidão por compartilhar. Lívia, 4, 3, Elis colocou 1, fantástico, gente. Então, realmente, a gente pode dizer, Elisânia baixou também, né? Tá em 5 agora, Eli. Você não fez todas as rodadas, acho, né? Você entrou depois. Mas vamos lá, gente. Então, para quem... Maravilha, Eline colocou aqui 1, Ana Lívia, né? Baixou. Medo entre 0 e 1, fantástico. Maravilha, Tati. Né? Baixou bem o medo, então, gente. Então, ó, para quem baixou o medo, né? Para quem tá 1, de 0, 1, 2, praticamente, né? Não tem mais. Tem ali um resquício ainda, que ainda pode ser trabalhado, né? A Lívia colocou, dá uma sensação de confiança, uma vontade de falar. E é justamente isso. Gratidão aí por me dar esse gancho, Lívia. O que eu vou pedir para vocês, pessoal? Não tem como a gente saber se de fato essa rodada, essa sessão que a gente fez aqui, né, dissolveu todo esse medo. Então eu vou lançar um desafio aqui com vocês, para quem tá aqui na live, para quem acompanhou as rodadas que a gente fez, de se propor, de se desafiar a fazer algo, né? Algo que você tenha que realmente falar em público, né? Não importa se são 5 pessoas, se são 10 pessoas, se são 100 pessoas, né? Mas vamos aí colocar alguma circunstância para vocês se desafiarem. E aí, depois eu quero que, daqui a um tempo ali, a gente vai... vou dar um jeitinho de fazer mais uma live e a gente vai voltar a se falar, ou vocês vão mandar para mim no direct, tá? Como é que tá sendo aí esse trabalho que a gente fez, né? Como essa ferramenta que a gente utilizou aqui
tão simples e tão poderosa ajudou vocês a trabalhar esse medo, né, de falar em público. E eu vou dizer para vocês que aquilo que eu falei antes vale ainda, tá? Às vezes a gente tem alguma coisa que tá há muitos anos bloqueado, que a gente tem um entrave muito grande, não é numa rodada de uma sessão de EFT que a gente consegue dissolver completamente, mas vai se desafiando a fazer algo mais simples, né? Quando eu comecei a dar aula, foi assim que o Daniel me ajudou também, né, na escola. Então, como ele começou, ele não me dava conteúdos muito extensos para eu trabalhar ali. Ele me dava um conteúdo mais compacto, um tempo menor, né, assim, em torno de 40 minutos a 1 hora, porque a crise da ansiedade, ela vem no começo ali, fica uns 10, 20, até uns 20 minutos, e depois ela vai baixando, né? E a gente vai tomando aquele gostinho, que é gostoso a gente falar com as pessoas e ter essa interação. Então, isso é muito gostoso. E aí, conforme foi passando o tempo, né, a gente foi ampliando o conteúdo e hoje eu consigo dar aulas de forma tranquila, né, consigo comunicar com bastante clareza e com bastante assertividade. Então, a gente vai fazendo isso aos poucos também. Não precisa se cobrar, né, de ir do zero direto para alguma coisa muito grandiosa. Então, vai fazendo pequenas coisas ali onde você vê que você está se desafiando. Então, assim... Antes da gente finalizar, né, a live, eu vou fazer então agora a nossa rodada de acolhimento. Então essa rodada de acolhimento, ela é justamente para finalizar com essa sensação de paz e de leveza, porque a gente trabalha durante todo o processo, né? Então numa sessão de EFT é assim que eu trabalho, eu trago tudo de negativo que a pessoa me fala. Eu tô com raiva, eu tô com ódio, eu tô magoada, eu tô triste com aquela pessoa, não quero ver ela na minha frente. Enfim, a gente joga tudo que tem de negativo, né? Assim como numa limpeza, onde a gente primeiro tira a sujeira, imagina um tapete, né? Você tira o tapete, limpa todo aquele pó e depois você coloca, né? Passa ali um perfuminho, um desinfetante e coloca o tapete num lugar, né? Onde já não tem mais o pó, onde já não tem mais a sujeira. Por isso que a gente primeiro trabalha com as afirmações negativas, para depois a gente colocar o positivo. Tá bom? Então agora vai fazer mais sentido a gente trabalhar o positivo. E a gente trabalha o positivo da mesma maneira. A gente usa os mesmos pontos, tá bom? Então a gente vai começar aqui tocando no ponto do karatê pra gente finalizar, né, essa parte aí do acolhimento. Então, apesar de eu ter sentido muito medo, o medo de falar em público, a partir deste momento, eu escolho me amar, me aceitar e me perdoar. Apesar de eu ter sentido um medo muito grande de falar em público, a partir deste momento, eu escolho me amar, me aceitar e me perdoar. Apesar de eu ter sentido um medo e muitas sensações negativas nessa rodada de EFT, como ansiedade, taquicardia, mãos frias, geladas, trêmulas, falta de ar, coração disparado. Apesar disso, eu escolho me amar, me aceitar e me perdoar. Então, a sequência dos pontos. Apesar de eu ter sentido um medo muito grande, só de me imaginar falando para dezenas de pessoas, a partir deste momento, eu escolho dissolver esse medo dentro de mim. Eu escolho entender e aceitar que eu sou humana e que eu posso errar. E que em algum momento da vida, todos nós sentimos medo. Que eu posso até sentir um medo de falar em público. Mas esse medo não precisa mais me dominar. Eu escolho a partir deste momento dissolver esse medo. Para que da próxima vez que eu tenha que falar em público, eu consiga transmitir a minha mensagem de forma assertiva, que eu consiga transmitir a minha mensagem com bastante clareza
e que eu fique em paz e segura. Seja numa apresentação de um projeto na empresa, seja numa apresentação de um trabalho na escola, na faculdade, em qualquer ambiente que seja, onde eu tenha que falar em público, eu escolho fazer isso de forma tranquila. Porque agora eu entendi que as pessoas podem até sentir medo, mas elas não precisam ficar paralisadas. Após esta rodada de EFT, eu consegui dissolver o medo que eu tenho de falar em público. Sendo assim, eu já me sinto mais confiante. Eu estou sentindo uma vontade de falar em público, uma vontade de comunicar, e isso me deixa em paz. Já não preciso mais me sentir com medo. A partir deste momento, eu me sinto mais segura e confiante ao me imaginar falando em público. Eu sinto que agora eu não preciso mais temer. Eu posso falar em público e ser clara e assertiva na minha mensagem. Fico em paz com isso. Me sinto segura. Me sinto tranquila. Me sinto calma. Me sinto confiante. Já estou com vontade de falar em público. E assim, sou muito grata por eu ter entendido que a partir deste momento eu sou capaz de fazer isso sem precisar ter tanto medo. Muita gratidão. É assim que eu me sinto agora. Eu espero que isso seja uma ferramenta aí que possa contribuir com vocês para que vocês consigam alcançar a sua melhor versão a cada dia, tá bom? Muita gratidão. Beijo no coração de todos, uma ótima noite e a gente se vê na próxima. Tchau!